O medo e o terror na vida psicológica, compreensão e prevenção. A vida humana é profundamente influenciada por emoções, e entre elas, o medo e o terror se destacam como forças poderosas que podem moldar a personalidade, as decisões e a forma como as pessoas interagem com o mundo. Existem indivíduos cujas vidas são conturbadas por esses sentimentos, seja por traumas passados, inseguranças constantes ou pela influência de ambientes hostis. No entanto, apesar de sua intensidade, o medo e o terror podem ser compreendidos, em muitos casos, prevenidos ou minimizados. A origem do medo e do terror na vida psicológica. O medo é uma emoção natural e necessária para a sobrevivência. Ele nos alerta sobre perigos reais e nos ajuda a reagir a ameaças. No entanto, quando o medo se torna constante e irracional, ele se transforma em um fator destrutivo, impedindo o desenvolvimento saudável de uma pessoa. O terror, por sua vez, é uma forma extrema de medo, muitas vezes relacionado a experiências traumáticas ou a ameaças persistentes. Pessoas que vivem dominadas por esses sentimentos podem apresentar comportamentos agressivos, paranoicos ou mesmo se isolar do mundo. Isso pode ocorrer devido a diversos fatores, como traumas de infância, abuso emocional, violência física ou mesmo influências culturais e sociais que reforçam o medo como ferramenta de controle. O impacto social do medo e do terror. O medo constante não afeta apenas o indivíduo, mas também a sociedade. Pessoas dominadas pelo terror podem desenvolver desconfiança excessiva, tornando-se resistentes ao diálogo e à empatia. Muitas vezes, esse estado psicológico leva a ações impulsivas, reforçando ciclos de violência, intolerância e isolamento social. Além disso, grupos que utilizam o medo como instrumento de poder acabam manipulando indivíduos vulneráveis, levando a comportamentos destrutivos tanto para si mesmos quanto para os outros. Por outro lado, também é possível evitar esse tipo de influência negativa ao compreender como o medo opera e ao estabelecer limites saudáveis em nossas interações. Como evitar pessoas dominadas pelo medo e terror? A primeira forma de evitar indivíduos com esse tipo de comportamento é entender seus padrões. Pessoas dominadas pelo medo frequentemente apresentam sinais como desconfiança excessiva, resistência a novas ideias, agressividade sem justificativa aparente e uma necessidade constante de controle. Identificar esses padrões pode ajudar a evitar envolvimentos destrutivos. Além disso, é essencial desenvolver inteligência emocional para lidar com essas situações. Isso significa aprender a reconhecer quando alguém está agindo com base no medo e não na razão, mantendo uma postura firme sem ser reativo. Evitar conflitos desnecessários, estabelecer limites claros e, quando possível, orientar essas pessoas para o caminho do autoconhecimento são formas eficazes de minimizar a influência do medo e do terror em nossas vidas. Construindo um mundo melhor com consciência e resiliência. Embora seja impossível eliminar completamente o medo e o terror da existência humana, é possível criar um ambiente onde esses sentimentos não sejam usados como armas de manipulação ou destruição. A educação emocional, o incentivo ao diálogo e a busca pelo entendimento mútuo são ferramentas essenciais para construir uma sociedade mais equilibrada. A chave para um mundo melhor está na capacidade de reconhecer o impacto do medo sem se tornar refém dele. Ao desenvolver a consciência de nossos próprios sentimentos e aprender a lidar com aqueles que vivem dominados pelo terror, damos um passo importante para uma vida mais harmoniosa e livre de influências negativas. Afinal, o verdadeiro poder não está na ausência do medo, mas na coragem de enfrentá-lo com sabedoria.